Ao longo dos séculos, arqueólogos e historiadores desenterraram vestígios de civilizações perdidas. Você nunca sabe o que vai encontrar, e é simplesmente agradável, calmo e tranquilo. Mas há aqueles momentos em que é muito emocionante quando você encontra algo, juntando as peças do quebra-cabeça do passado da humanidade. Em meio aos escombros e à poeira, encontram-se artefatos que desafiam explicações, descobertas que ameaçam reescrever o próprio tecido da história. Quais são alguns exemplos de achados arqueológicos proibidos ao longo da história e quem decide quais descobertas são proibidas para os pesquisadores? E quais motivações eles podem ter? Junte-se a nós enquanto desvendamos 20 descobertas que arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar para não reescrever a história. Número 20. O mistério da Pedra Rúnica de Kensington. Em 1898, em Minnesota, um evento extraordinário aconteceu, pintando um quadro claro de intriga histórica. Imagine um simples fazendeiro chamado Olaf Homan trabalhando arduamente em sua terra, removendo árvores e tocos teimosos. Em meio ao seu trabalho, algo notável chamou sua atenção: uma grande pedra aninhada entre as raízes de uma pequena árvore. Mas essa não era uma pedra comum. Ela continha uma escrita misteriosa, uma mensagem criptografada esperando para ser decifrada. Medindo quase 1 metro de altura e com uma largura comparável a uma tela de computador, a pedra era imponente tanto em tamanho quanto em peso, sua importância inicial escapando à compreensão de Homan. Por 9 longos anos, a mensagem misteriosa permaneceu um enigma até que Hjalmar Ruedolan finalmente desvendou seus segredos. Esculpida em sua superfície estava a história de godos e noruegueses embarcando em uma exploração ousada de um novo território chamado Vinland. Essa revelação abalou as fundações da história, sugerindo a possibilidade de que os vikings poderiam ter atravessado o vasto Atlântico muito antes da famosa viagem de Colombo. O ceticismo pairava na mente de alguns, lançando dúvidas sobre a autenticidade da narrativa da Pedra Rúnica de Kensington. Número 19. A Pirâmide que Canta. Construída por volta do ano 1100 d.C., essa pirâmide guarda dentro de suas paredes de pedra um enigma auditivo cativante. Quando se está na base de suas altas escadarias e se bate palmas, um som extraordinário reverbera de volta, semelhante ao chamado sagrado do pássaro Quetzal, profundamente reverenciado na cultura maia. O que torna essa experiência auditiva ainda mais intrigante é o design único da pirâmide. Ela possui 4 escadarias, cada uma adornada com 91 degraus, totalizando 365 degraus, uma reflexão direta dos dias no calendário maia. Essa simetria arquitetônica não é apenas para exibição. Ela desempenha um papel crucial na criação do misterioso eco que canta. Quando o som das palmas encontra a fachada da pirâmide, não encontra uma parede sólida. Em vez disso, dança entre os centenas de pequenos degraus, desencadeando uma sinfonia de ecos. Esses ecos, variando na distância percorrida, se entrelaçam, criando uma cascata de sons. Os degraus mais baixos produzem ecos rápidos e agudos, seguidos de intervalos mais longos de ecos mais graves dos degraus superiores. Essa mudança gradual de tom espelha o melodioso canto de um pássaro. Até hoje, o fenômeno permanece envolto em mistério. Será que essa característica que canta foi uma mera coincidência do design arquitetônico ou uma criação deliberada dos antigos construtores? A resposta nos escapa, acrescentando mais uma camada de intriga a essa cativante pirâmide no coração do México. Número 18. Caverna de Sandia. Nas profundezas da vasta e acidentada extensão das montanhas Sandia, perto de Albuquerque, Novo México, encontra-se uma joia escondida conhecida como a Caverna de Sandia. Essa caverna notável não é apenas uma caverna comum, é um local de imensa importância histórica, designado como um marco histórico nacional. Sua atração não se restringe apenas à arqueologia, ela possui um rico tecido de significado cultural para vários grupos pueblo. Na década de 1930, um arqueólogo chamado Frank Iben explorou suas profundezas, desenterrando descobertas surpreendentes que remodelaram nossa compreensão da habitação humana antiga na América do Norte. Contrariando crenças anteriores, as escavações de Iben revelaram que humanos haviam habitado a caverna muito antes do imaginado. Suas descobertas não foram isentas de controvérsia, já que alguns membros da comunidade científica levantaram dúvidas sobre sua autenticidade. Apesar disso, o fascínio em torno da caverna de Sandia persiste. Os tetos da caverna testemunham seu passado antigo, com traços tênues de escurecimento causados por eras de fumaça, indicando seu uso como abrigo por gerações. Infelizmente, a passagem do tempo não foi totalmente gentil com essa maravilha histórica,
pois vandalismo e grafite marcam suas paredes, provocando esforços de conservação para proteger sua integridade. Para aqueles que se sentem atraídos a explorar os mistérios escondidos na caverna de Sandia, a preparação é fundamental. Equipamentos adequados de caminhada são essenciais, pois a trilha que leva à caverna é acidentada, envolvendo uma subida desafiadora e uma escada circular de metal que guia os aventureiros até sua entrada. O esforço vale a pena, pois dentro da caverna aguarda uma vista deslumbrante do cânion de Las Huertas. Número 17. Máscaras fúnebres antigas. Na Sibéria uma descoberta notável foi desenterrada, coberta tanto de mistério quanto de gelo. Máscaras fúnebres antigas, cada uma contando uma história tão fria quanto os ventos siberianos. Esculpidas com precisão cuidadosa e adornadas com designs intrincados, essas máscaras emergiram de antigos montes funerários, servindo como testemunhas silenciosas de rituais há muito esquecidos. Criadas com uma inegável habilidade artística, essas máscaras oferecem um vislumbre assombroso das crenças no pós-vida de uma cultura antiga e enigmática. Não é apenas a sua beleza que cativa, mas também as irregularidades em sua confecção e símbolos que despertam controvérsias entre historiadores e arqueólogos. À medida que os especialistas mergulham mais fundo no mistério, surgem perguntas: quem eram os indivíduos por trás desses rostos? Por que algumas máscaras desafiam a iconografia conhecida das tribos siberianas? Poderiam esses artefatos ser vestígios de uma civilização siberiana perdida, uma que poderia potencialmente remodelar nossa compreensão da história antiga da Eurásia? Em meio à empolgação dessa descoberta inovadora, há sussurros de dissidência. Certas forças preferem que essas máscaras permaneçam enigmáticas, temendo as revelações que elas possam trazer. Ainda assim, a beleza de desvendar os segredos escondidos dentro dessas antigas máscaras fúnebres prova ser irresistível para aqueles determinados a descobrir a verdade. Número 16. Pedra decalógica de Los Lunas. No final dos anos 1800 uma descoberta notável foi feita perto de Los Lunas, Novo México, um lugar cercado de mistério e história. A Hidden Mountain, cerca de 35 milhas de Albuquerque, guardava um segredo que desconcertaria e intrigaria estudiosos por anos. Foi aqui que uma enorme rocha, conhecida como a Pedra Decalógica de Los Lunas, permaneceu silenciosa, mas poderosa, ostentando marcas que pareciam ecoar a antiga escrita hebraica. Essas marcas, como uma versão condensada dos sagrados 10 mandamentos, estavam gravadas na superfície da pedra, insinuando uma conexão com um passado distante. Em 1933, o professor Frank Iben, um ávido entusiasta de relíquias antigas, tropeçou nesta enigmática rocha. Suas origens remontam aos anos 1800, quando um jovem caçador de tesouros a descobriu pela primeira vez. Apesar dos céticos apontarem discrepâncias na pontuação das inscrições, o linguista Belrifel defendeu sua autenticidade, observando que a pontuação se alinhava com as normas antigas de escrita. Outros descartaram essas irregularidades como evidência de falsificação, enquanto alguns as viam como parte de um quebra-cabeça misterioso esperando para ser desvendado. A importância da Pedra Decalógica de Los Lunas reside em seu potencial de reescrever a história. Alguns acreditam que ela insinua uma chegada precoce de indivíduos de Israel à América, uma noção que desafia as narrativas convencionais de exploração e descoberta. Número 15. Spanish Hill. Se você mora perto da Pensilvânia, pode ter ouvido falar da intrigante Spanish Hill, situada perto de Sayre, em Athens, no ponto de convergência dos rios Chemung e Susquehanna. Este local capturou a curiosidade das pessoas por eras. Do ponto de vista geológico, Spanish Hill se destaca como uma formação glacial de topo plano, elevando-se a mais de 70 metros acima da planície aluvial do rio Chemung. Coberta por cerca de 10 acres, apresenta um contraste impressionante contra a paisagem circundante. Sua posição estratégica fez dela um ponto vital para os índios Susquehannock, possivelmente servindo como um dos maiores assentamentos da área. Apesar de sua importância, as origens do nome Spanish Hill e seu significado histórico permanecem envoltos em mistério. Os primeiros exploradores europeus foram atraídos por este local, um dos primeiros que encontraram na Pensilvânia. Os nativos locais supostamente referiam-se a ele como Ispin ou Ezen, mas o significado exato desses nomes permanece elusivo. Escavações e estudos conduzidos em Spanish Hill revelaram um tesouro de artefatos nativos americanos, destacando sua importância histórica. Em vez de resolver debates, essas descobertas apenas alimentaram mais especulações sobre a verdadeira natureza e significado do local. Essencialmente, Spanish Hill se mantém como uma prova da rica história e do apelo enigmático da paisagem da Pensilvânia,
atraindo mentes curiosas a desvendar seus mistérios e juntar suas histórias. Número 14. As pedras elétricas. A recente revelação de pedras notáveis encontradas nas profundezas de Manono, no Congo, gerou uma fascinação e interesse global. Essa descoberta cativante ocorreu através de um vídeo amplamente divulgado online, no qual habitantes locais se depararam com essas pedras peculiares e revelaram um fenômeno verdadeiramente surpreendente. Ao pressionar essas pedras juntas, faíscas surgiram, lembrando o deslumbrante espetáculo visto durante a soldagem de metais. Essas pedras possuem uma beleza enigmática, caracterizadas por sua aparência brilhante e nebulosa, além de um poder inexplicável que desafia a compreensão convencional. À medida que o vídeo se espalhou pela internet, gerou uma enxurrada de especulações e conjecturas. Alguns entusiastas traçaram paralelos entre essas pedras e o metal vibranium, ilustrado nos quadrinhos e filmes do Pantera Negra, despertando visões de maravilhas futuristas. Outros ponderaram se essas pedras continham minerais ou elementos não descobertos, insinuando possíveis revelações científicas revolucionárias. Um vídeo particularmente intrigante mostrou uma pequena pedra conectada a uma lâmpada por fios, supostamente iluminando a lâmpada com uma mera fração dessas pedras, capaz de alimentá-la por incríveis 72 horas. Talvez a demonstração mais surpreendente capturada no vídeo ilustre duas pedras maiores efetivamente soldando uma ferramenta juntas, um feito que aparentemente desafia as leis fundamentais da energia. Em meio ao assombro e admiração, persistia o ceticismo. Os duvidosos especularam que os vídeos poderiam ser ilusões habilmente organizadas, questionando a incrível ideia de pedras possuindo energia elétrica inerente. Especialistas alertaram contra conclusões precipitadas, sugerindo explicações alternativas, como a implementação de fontes de energia externas ou técnicas sofisticadas de edição de vídeo, lançando dúvidas sobre a autenticidade desses fenômenos eletrizantes. Número 13. Cunha de alumínio de Aiud. A cunha de alumínio encontrada em Aiud permanece um quebra-cabeça desconcertante no mundo da arqueologia. Descoberta profundamente abaixo de camadas de solo perto da cidade romena em 1974, datando de mais de 10.000 anos, esse artefato desafia todas as explicações convencionais, deixando os especialistas coçando a cabeça. O que distingue essa descoberta não é apenas sua idade, mas sua composição. Fabricada a partir de uma mistura de alumínio, um material que se pensava estar além do alcance das civilizações antigas, ela desafia a própria linha do tempo do avanço tecnológico humano. O alumínio, conhecido por seu uso difundido nos tempos modernos, só se tornou prontamente disponível no século XIX. Aqui temos uma cunha de engenharia precisa, semelhante a peças usadas em aeronaves contemporâneas, enterrada sob a terra antiga. É um paradoxo envolto em um enigma, uma evidência da engenhosidade de uma civilização há muito desaparecida, oculta no mistério. Essa descoberta não apenas questiona nossa compreensão da história, mas também desafia a própria estrutura do tempo. Número 12. A descoberta misteriosa do S. Na sombria era de 1880 uma revelação arqueológica surpreendente ocorreu, despertando curiosidade e admiração entre um grupo de ousados americanos. Em um monte funerário, oculto dos olhos da modernidade e descoberto repentinamente por exploradores destemidos, o que jazia dentro era nada menos que extraordinário. Um tesouro de restos humanos peculiares, cobertos pelo mistério das eras. Entre esses esqueletos antigos havia um segredo surpreendente. Crânios adornados com protuberâncias ósseas que se assemelhavam a chifres, elegantemente posicionados cerca de 5 centímetros acima das sobrancelhas. Esses crânios, que outrora pertenciam a homens aparentemente comuns, ostentavam uma misteriosa coroa de osso, evocando uma atmosfera estranha. Mas isso não é tudo. Esses restos esqueléticos sussurravam contos de gigantes, com mais de 2 metros de altura, enterrados por volta do ano 1200 d.C. Tal revelação não foi uma façanha comum. Foi necessário um grupo de antiquários distintos para orquestrá-la. Entre eles estava o Dr. G.P. Donnelly, um dignitário do estado da Pensilvânia, juntamente com A.B. Skinner, um explorador destemido do Museu Americano de Investigação e W.K. Moread da Phillips Academy em Massachusetts. Curiosamente, essa não foi a primeira vez que tais enigmas surgiram na América do Norte. Ao longo do século XIX, crânios semelhantes e surpreendentes emergiram em vários lugares, como Wellsville, Nova York, e um povoado mineiro perto de El Paso, Texas. Historicamente, os chifres simbolizavam poder, adornando figuras lendárias como Alexandre, o Grande, e até mesmo figuras bíblicas como Moisés. Número 11. Pegadas humanas antigas. Durante os dias calmos do verão de 2002,
pesquisadores se depararam com um local notável perto da tranquila vila de Trashilos, pegadas antigas gravadas na superfície de uma rocha. Essas pegadas tinham uma semelhança impressionante com as de um ser humano, provocando uma onda de entusiasmo entre os arqueólogos. Marcou um momento crucial na história arqueológica, pois essas pegadas parecem oferecer um vislumbre de uma era passada, há cerca de 5,7 milhões de anos. A semelhança impressionante com pegadas humanas sugeria a existência de uma espécie que vagava pela Terra muito antes do surgimento dos Homo sapiens. Mas a intriga não parou por aí. Estudos recentes empurraram a idade dessas pegadas ainda mais para trás, sugerindo que podem ter cerca de 6 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, essas pegadas são significativamente mais antigas do que as famosas pegadas de Lucy encontradas na Tanzânia, que têm apenas 3,2 milhões de anos. O que é particularmente fascinante nessas pegadas é a sua forma. Elas têm uma semelhança notável com os pés humanos modernos, possuindo 5 dedos distintos sem qualquer sinal de garras. O alinhamento do dedão corre paralelo aos outros dedos e há uma bola perceptível na base do pé, contrastando fortemente com as pegadas de macacos não humanos, que se assemelham mais a uma mão do que a um pé, com o dedão se projetando para o lado. Número 10. A Antártica. Em 1929, durante a conversão do Palácio Topkapi de Istambul em um museu, uma descoberta intrigante foi feita entre um conjunto de itens esquecidos. Durante a renovação, um trabalhador encontrou um mapa de pergaminho particularmente interessante. Esse mapa, mais tarde identificado como a criação de Piri Reis, um almirante e cartógrafo otomano, ganhou atenção não apenas por sua idade, mas também por seus detalhes notáveis. Desenhado a partir das viagens de Cristóvão Colombo e outras fontes históricas, datando de 1513, o mapa destacou-se como um dos documentos sobreviventes mais antigos a apresentar as Américas. O que o tornava ainda mais cativante era sua representação curiosa do que parecia ser a Antártica, um continente não oficialmente descoberto até 1820, mais de 300 anos após Piri Reis ter criado o mapa. Essa representação enigmática gerou debates e especulações contínuos. Alguns sugerem que o mapa indica uma civilização antiga com conhecimento que ultrapassava o do século XVI. Outros propõem que Piri Reis possa ter compilado o mapa a partir de fontes ainda mais antigas, insinuando explorações da Antártica antes de sua descoberta oficial. Céticos e estudiosos argumentam que a representação da Antártica poderia ser um mal-entendido ou uma inclusão acidental, talvez baseada no conhecimento geográfico incompleto da época. Número 9. Crânios misteriosos com chifres, escondido em uma parte da Pensilvânia aninhado em meio a densas florestas e arbustos emaranhados, uma descoberta notável causou ondas de choque na comunidade arqueológica. À medida que a terra era cuidadosamente removida, uma descoberta extraordinária surgiu. Uma coleção de crânios, diferente de qualquer outro já visto, adornados com chifres protuberantes em suas testas. Inicialmente descartada como uma possível brincadeira, uma investigação mais aprofundada revelou a autenticidade inegável desses restos esqueléticos, datados do século XIII. A revelação desses crânios com chifres levou a uma reavaliação profunda das narrativas históricas estabelecidas. As teorias sobre suas origens são tão enigmáticas quanto os próprios crânios, gerando uma série de especulações estranhas. Alguns conjecturam que eles possam ter pertencido a uma tribo esquecida ou a um culto antigo, possivelmente praticando uma forma de alteração craniana semelhante aos costumes de modelagem da cabeça observados em certas culturas. Outros ponderam a possibilidade de uma irregularidade genética previamente não documentada. Apesar de um escrutínio extenso, a verdadeira gênese desses crânios com chifres permanece envolta em mistério, convidando a uma fascinação e conjectura intermináveis de historiadores e arqueólogos. Número 8. Mistérios de Aaro. Na região de Aaro, no México, reside um conto cativante que desafia crenças convencionais e convida os curiosos a uma busca pela verdade. Em 1944, Valdemar Jules desenterrou um tesouro de 33 mil figuras de acâmbaro, esculturas de cerâmica delicadamente elaboradas que retratavam uma multitude de criaturas, desde dinossauros até humanos. Essa descoberta impressionante provocou debates acalorados, com defensores sugerindo que fosse evidência da coexistência de humanos e dinossauros, ousando questionar as linhas do tempo científicas estabelecidas e interpretações do Gênesis. Em meio à paixão pela descoberta, o ceticismo lançou sua sombra. Duvidadores questionaram a autenticidade e as motivações por trás das descobertas de Jules Rude. Um imigrante alemão chamado Jules Rude e um jovem criacionista da Terra, chamado Dennis Swift, defenderam a descoberta,
sugerindo conexões antigas entre civilizações como os egípcios e os dinossauros. O exame cuidadoso do arqueólogo Charles de Peso revelou que as figuras eram falsificações modernas, em vez de relíquias antigas. A saga continuou a atrair apoiadores como Charles Apgood e Don Patton, além do interesse do renomado autor Arle Stanley Gardner. Em meio a técnicas de datação conflitantes, testes iniciais sugeriram antiguidade, apenas para serem posteriormente contraditos. A pesquisa de Gary W. Carr e Mark Hall descobriu disparidades nas temperaturas de queima e a falta de confiabilidade das datas, mergulhando ainda mais o conto no mistério. Número 7. Groer Codex. Em 1965, uma descoberta intrigante foi feita no México. Um livro misterioso, desgastado e deteriorado, com 11 de suas páginas danificadas. Este livro, embora parecesse um códice antigo, não foi imediatamente aceito como autêntico. Esse ceticismo era compreensível, dada a prevalência de artefatos arqueológicos falsificados durante aquela era. Com o passar do tempo, a autenticidade do livro foi submetida a um escrutínio mais minucioso. Cientistas e pesquisadores realizaram vários testes e estudos para desvendar seus mistérios. Um desses testes, a datação por radiocarbono, revelou datas consistentes com os séculos XI ou XII. Além disso, a identificação de certos ingredientes-chave, como o azul maia e o papyrus, correspondia aos materiais comumente usados pela civilização maia. Essas descobertas gradualmente solidificaram o status do livro como um artefato genuíno, reconhecido hoje como o Groer Codex, uma prova da antiga civilização maia. O conteúdo deste códice é tão intrigante quanto suas origens. Cada página representa uma divindade em pé, voltada para a esquerda, acompanhada por uma coluna de signos repetidos ao lado esquerdo. Além disso, o códice registra cuidadosamente os movimentos celestiais de Vênus, um aspecto significativo da cultura maia, entrelaçado com seus rituais e sistemas de calendário. Em essência, o Groer Codex é um vínculo tangível com o enigmático mundo maia, oferecendo vislumbres de suas crenças, práticas e profunda compreensão do cosmos. Número 6. 3 tumbas. A antiga civilização do Egito cativou a humanidade por séculos com seus governantes enigmáticos, deixando um legado que continua a nos intrigar até hoje. Entre esses governantes, uma figura se destaca: Akenaton, originalmente conhecido como Amenhotep IV. Ele reinou por volta de 1353 a.C. e é talvez mais conhecido como o pai do famoso jovem faraó, Tutankhamon. O que torna Akenaton particularmente fascinante é o mistério em torno de seu local de descanso final. Em vez de uma, há 3 tumbas associadas a ele. A primeira, inicialmente confundida com uma era diferente, foi descoberta em 1871 no Vale dos Reis por Giovanni Battista Belzoni. Mais tarde, a equipe de Akenaton sugeriu que esta poderia, de fato, ser sua tumba, datando-a de seu reinado. Por volta de 1353 a.C. outra tumba, localizada na cidade capital de Akhetaton, foi encontrada em 1907. Apesar de ter sofrido danos, continha artefatos e relevos que retratavam Akenaton, sua rainha Nefertiti e suas filhas. Artefatos ligados à sua segunda esposa, Kia, e a seu famoso filho, Tutankhamon, também foram descobertos nas proximidades, sugerindo uma conexão real. Número 5. Arte rupestre de Altamira. Na Espanha, escondido nas cavernas de Altamira, encontra-se uma exibição notável de arte pré-histórica. Essas antigas cavernas abrigam um espetáculo de tirar o fôlego que nos transporta para uma época em que nossos primeiros ancestrais vagavam pela terra, capturando cenas de bisões, cavalos e deixando suas impressões de mãos como marca de sua presença. Descobertas no final do século XIX por Marcelino Sanz de Saltuola e sua filha, a autenticidade dessas pinturas rupestres gerou intensos debates entre os estudiosos. Muitos acharam difícil acreditar que humanos pré-históricos pudessem criar obras de arte tão intricadas e avançadas. Alguns até mesmo descartaram as pinturas como falsificações habilidosas projetadas para enganar e iludir. À medida que pinturas rupestres semelhantes foram descobertas em toda a Europa, o ceticismo deu lugar ao deslumbramento. A complexidade e a habilidade demonstradas nessas antigas obras de arte silenciaram os duvidadores. Não se pode deixar de imaginar o que poderia ter acontecido se essa descoberta impressionante não tivesse sido cuidadosamente documentada. Sem a evidência das habilidades artísticas incomparáveis de nossos ancestrais imortalizadas nas paredes dessas cavernas, sua maestria poderia ter sido relegada a meros contos sussurrados, descartados como parábolas. Número 4. Máscara funerária. A máscara funerária esconde um segredo bizarro.
Um mistério estranho ocupa as mentes dos arqueólogos russos enquanto eles mergulham na peculiar história de um sepultamento antigo com um crânio de ovelha. Essa saga cativante começou com a descoberta de uma máscara de argila maravilhosa, aninhada em um túmulo siberiano desenterrado pelo professor Anatoly Martinov em 1968. A máscara foi inicialmente acreditada como pertencente a um jovem guerreiro enterrado no túmulo de Shoshovo número 6. Investigações recentes lideradas pela professora Natália e pelo Dr. Konstantin Cooper desvendam uma revelação surpreendente. Ao contrário das expectativas, a cabeça de argila não ocultava os restos de um crânio humano, mas sim de um crânio de ovelha. Este enigma deixou os pesquisadores perplexos, provocando especulações sobre seu significado. Poderia essa irregularidade ser apenas uma ocorrência aleatória, ou sugeriria costumes mais profundos dos tempos antigos? O professor Palme propõe duas teorias intrigantes. Primeiro, ele sugere que a máscara pode ter servido como substituto para um homem cujo corpo foi perdido em terras distantes ou na selva. Nessa interpretação, o crânio de ovelha simbolizaria um recipiente para a alma do homem, carregando-o para o além. Em segundo lugar, o crânio de ovelha poderia significar um renascimento simbólico ou um novo começo, marcando uma transição de status ou identidade. Além dessa descoberta perplexa, os arqueólogos também desenterraram evidências de um método de sepultamento ritualístico envolvendo a mumificação parcial. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Arqueólogos e historiadores foram proibidos de estudar essas descobertas para não reescrever a história. Nas profundezas de um vale esquecido jaziam segredos enterrados que desafiavam a narrativa conhecida da história. Era um lugar escondido em mistério, guardado pelas sombras do tempo, onde arqueólogos e historiadores não ousavam pisar, pois estavam proibidos de estudar as descobertas que ali residiam. Em meio à vegetação exuberante e às ruínas desmoronadas, uma figura solitária se erguia, contemplando a entrada proibida de uma rede subterrânea. Amélia Rhodes, renomada arqueóloga, sentia o peso da antecipação enquanto se preparava para desafiar o decreto que vinculava sua profissão. Com uma resolução nascida da curiosidade e uma sede de verdade, ela entrou na escuridão, seu coração batendo de excitação. Iluminada pelo fraco brilho de sua tocha, ela desenterrou artefatos que falavam de uma história muito apagada dos anais do tempo, relíquias de uma civilização muito mais avançada do que qualquer uma conhecida pelos estudiosos modernos. Entre os Artefatos, a DRA. Rhodes descobriu uma série de tablets intricadamente esculpidos, cada um com símbolos criptográficos e inscrições enigmáticas. À medida que se aprofundava nos textos proibidos, ela percebeu as implicações de suas descobertas. Ameaçavam reescrever o próprio tecido da história. O que levou a Dra. Amélia Rhodes a desafiar o decreto que proibia o estudo das descobertas proibidas? Que segredos os artefatos desenterrados pela Dra. Rhodes guardam e como eles mudariam nossa compreensão da história? Deixe-nos saber seus pensamentos e comentários abaixo. Número 3. Runo, uma maravilha arqueológica localizada em Bingo, Suécia, é um enigma que intriga estudiosos e locais há séculos. Conhecido como de Krakedik, este sítio misterioso possui marcas que se estendem por cerca de 72 pés. A intriga em torno de Runo remonta ao século XII, quando o cronista dinamarquês Saxo Grammaticus mencionou pela primeira vez o local, descrevendo-o como um penhasco adornado com letras peculiares, um enigma que já existia naquela época. Apesar dos esforços do rei dinamarquês Valdemar I, que enviou especialistas para decifrar as gravações, a passagem do tempo e os elementos severos tornaram os símbolos indecifráveis. Avançando para o século XIX, Runo tornou-se o centro de um debate acadêmico apaixonado. Em 1833, a Academia Real Dinamarquesa de Ciências organizou uma expedição para investigar essas runas. Entre a equipe estava Finnur Magnusson, um filólogo que, após lutas iniciais, afirmou ter decifrado o código, interpretando-o como uma ode antiga ao rei Ilden na Batalha de Bala. Sua interpretação gerou controvérsia e enfrentou amplo ceticismo. Após a tentativa mal-sucedida de Magnusson, o cientista sueco Jöns Jacob Berzelius embarcou em seu próprio estudo. Ele propôs uma teoria radical sugerindo que o que parecia ser runas eram, na verdade, rachaduras naturais na rocha formadas por atividade vulcânica antiga. Até hoje, a verdadeira natureza das marcas em Runo permanece um mistério fascinante. Número 2. Engrenagens e objetos de culto antigos. Nos últimos 100 anos pessoas no condado de Orange, no sul da Califórnia, têm descoberto uma série cativante de artefatos antigos que se assemelham a pequenas rodas.
Essas não são rodas comuns encontradas em carruagens ou veículos. Em vez disso, são desenterradas em campos ou durante projetos de construção, cobertas de mistério quanto ao seu propósito. Após anos de especulação, os pesquisadores finalmente desvendaram o enigma em torno desses objetos peculiares. Essas rodas são atribuídas à cultura Millingstone Horizon, uma sociedade antiga que prosperou no sul da Califórnia entre 2500 e 7500 anos atrás. O que torna essas descobertas ainda mais intrigantes é sua diversidade, vindo em 4 a 7 tipos distintos, incluindo rodas planas, grelhadas, perfuradas e algumas sem buracos. Adicionando à complexidade, elas apresentam vários números de pontos, variando de 1 a impressionantes 22, com a maioria tendo entre 10 e 17 pontos. A precisão com que essas pedras foram feitas sugere o trabalho de artesãos habilidosos da antiguidade, usando uma variedade de materiais como xisto vermelho, arenito, basalto ou granito. Cada roda carrega sua própria narrativa. Interessantemente, essas pedras podem estar ligadas a clãs específicos ou grupos dentro da cultura Millingstone Horizon, aumentando ainda mais a intriga. A descoberta frequente dessas rodas perto do mar ou colinas costeiras cria um padrão convincente, sugerindo práticas culturais ou rituais associadas a esses locais. Número 1. Artefatos antigos maia são como tesouros de um tempo misterioso há muito tempo. Eles vêm do coração da Mesoamérica, onde a civilização maia floresceu. Esses artefatos são mais do que apenas objetos antigos, são como peças de um quebra-cabeça que os historiadores tentam resolver há séculos. Imagine pedras intricadamente esculpidas com escritos estranhos e joias deslumbrantes dignas da realeza. Esses artefatos nos dão uma visão de uma sociedade que não era apenas complexa, mas também muito avançada para seu tempo. Alguns desses artefatos não se encaixam com o que pensávamos saber sobre os maias. Entre eles estão desenhos curiosos de seres de outros mundos e contos de jornadas às estrelas. Essas ideias não são o que tipicamente associamos à cultura maia. Alguns especialistas acham que esses desenhos podem ser mal interpretados, apenas histórias antigas sem significado mais profundo. Mas outros acreditam que podem sugerir algo mais extraordinário. Talvez os maias tenham tido contato com seres do espaço sideral, ou talvez conhecessem civilizações que ainda são desconhecidas para nós. Esses artefatos desafiam tudo o que pensávamos saber sobre os maias e sua história. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.